a todos e a todas. Obrigada pela vossa presença, aos alunos convidados que são, é para vocês que isto está pensado. Agradeço, obviamente, aos senhores professores e às direções das escolas por terem aceito o nosso convite. Queria, obviamente, fazer um agradecimento especial à nossa conferencista especial, Doutora Sofia, que é a segunda vez que já está cá e que melhor que ninguém sabe falar sobre a Europa, à Filipa, da Casa da Juventude, ao Paulo, aqui da área da Juventude e da... Não é verdade. É algo para o qual nós temos de trabalhar todos os dias. E a mesma coisa com a Europa. Efetivamente, nós fazemos parte da União Europeia, da então Comunidade Económica Europeia, desde 86, mas nós sabemos agora, pelo Brexit, pela saída do Reino Unido, que de repente o que é certo deixa de ser certo. E o que é que isto tem a ver com cultura e tem a ver com juventude? Tem a ver com um futuro. Não é possível nós pensarmos Portugal sem pensarmos em liberdade, em democracia e em Europa. A vossa vida dependerá destes três fatores, que têm de ser garantidos pela vossa participação, pela vossa voz. Está aqui meninos que eu alguns já identifico de alguns contextos que nós temos estado, nomeadamente no âmbito do Gabinete da Juventude, e eu tenho recorrentemente dito isto. Nós não podemos continuar a ter pessoas, jovens, que sentem que não têm que ser parte ativa de uma vida cultural da cidade, política, escolar, educativa, o que quer que seja. E isto também é uma forma de vos chamar, porque nós só somos participativos, só somos ativos, se tivermos conhecimento. Se me puserem aqui a ser ativa em relação à extinção das espécies, que hoje anda aí em cima da mesa, não é? 1 milhão de espécies que foram extintas nos últimos tempos, eu não sei ser ativa. Sabem porquê? Porque eu não percebo nada da extinção de espécies. E, portanto, a minha voz nunca poderá ser grande voz nisso. Mas sou uma voz ativa naquilo que eu conheço, naquilo que eu identifico, naquilo que eu priorizo. E aquilo que os jovens têm de ser é de ter conhecimento e depois terem voz. Hoje estive numa escola e o meu apelo é exatamente este. Não deixem que decidam por vocês. Não deixem que pensem por vocês. Mas para que vocês consigam ter essa voz, têm de ter conhecimento. Não podem estar ao lado das questões. Não podem passar ao lado que não é nada convosco. E o esforço que nós temos feito através do Gabinete da Juventude agora, e que é apenas o início de um processo, aquilo que estamos hoje a falar sobre a questão da Europa, é que vocês fiquem cada vez mais com conhecimento, com bagagem, para que possam ter um pensamento e depois ter um pensamento, ter uma voz. Nada pode ser diferenciador. Tento agradecer, eu não fui eu que fui convidada para fazer a palestra, já estava aqui quase, já ia por aqui adiante, já falava a tarde toda, acreditem, mas não foi isso que me deixaram fazer, portanto é só mesmo fazer a parte protocolar, mas não podia deixar de fazer isso. Um território faz-se com pessoas. Guimarães é uma cidade que tem feito um esforço imenso para ser diferenciadora e é uma cidade diferenciadora no território nacional. Nós fazemos esse trabalho. Somos património da humanidade, somos uma cidade de cultura reconhecida, como é óbvio. Fomos cidade europeia do desporto, a melhor cidade europeia do desporto. Estamos no caminho da sustentabilidade ambiental. Nós temos um trabalho
isto não é vaglória, porque nem fui eu que fiz isto tudo, como é óbvio, nem de longe nem de perto, mas é um reconhecimento que Guimarães tem estes selos que nos têm de orgulhar a todos nós. Mas tem de ter um outro selo, e é o selo de uma juventude que nos garanta que vai continuar e melhorar este caminho que nós, os cotas, agora os que estamos deste lado, estamos a tentar fazer. E essa juventude tem de ser qualificada, escolarizada. Não há democracia, não há participação se não tivermos níveis de escolarização elevados. Portanto, vocês têm na mão esta fantástica vitória que o 25 de Abril nos trouxe, que é a escolarização para todos, e uma escolarização de qualidade, que vos vão dar as capacidades, as competências, as ferramentas para serem uns cidadãos completamente diferentes de nós. E olhem que nós já somos bons, alguns de nós. E, portanto, que sejam muito melhores que nós e consigam continuar a fazer por Guimarães, por Portugal, pela Europa, um território absolutamente diferenciador, que acabemos com tudo o que hoje tanto nos desagrada naquilo que nós vemos, nomeadamente na Europa. E, portanto, é esse o trabalho que nós estamos a fazer, é esse o nosso objetivo, é para isso que eu acordo todos os dias e chateio toda a gente à minha volta, é para que vocês tenham um futuro melhor, diferente e sejam cidadãos de pleno direito. E agradecer, obviamente, mais uma vez, a vossa presença, que será muito importante para termos este diálogo e ajudar os jovens a consolidar as suas ideias, os seus pensamentos e para serem, efetivamente, cidadãos de pleno direito. Muito obrigada. Então vamos dar início a este debate A Tua Europa. Este é um debate inserido num programa mais vasto a que chamamos Tu Jovem Europeu, organizado pela Câmara Municipal de Guimarães, pelo Gabinete da Juventude, pela Casa da Juventude, pela Biblioteca Municipal Raul Brandão e um conjunto de entidades também que a nós se associaram e que pretendeu juntar aquilo que é a Semana Europeia da Juventude, também com o Dia da Europa, amanhã, dia 9 de maio. Insere-se ainda na Semana Europeia, da Antena de Informação Europeia, com o Centro de Informação Europe Direct do Minho e o Instituto Politécnico do Cávado e Ave. Este A Tua Europa pretendemos que tivesse duas perspectivas, uma com aquilo que a Europa é para nós e pretende ser para nós, com a doutora Sofia Colares Alves, que nos brinda com a sua presença, e depois a perspectiva dos jovens e aquilo que eles esperam da Europa na perspectiva mais jovem, com a Filipa Pereira, da Presidente da Casa da Juventude de Guimarães. Eu, antes de passar a palavra à doutora Sofia Colares Alves, faria só uma pequena introdução de uma curta biografia, para também que ficamos todos alinhados com aquilo que é a sua experiência passada e aquilo que nos traz aqui hoje, e também da Filipa Pereira, para depois, com esta apresentação e com estas duas perspectivas, devolvermos este debate também para esse lado, porque é também para isso que aqui estamos, para este debate entre os jovens, os nossos representantes e as pessoas que podem, de facto, levar-nos diretamente à informação. Então, Sofia Colares Alves é chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal desde julho de 2016, após mais de 20 anos no domínio dos assuntos europeus e internacionais, advogada experiente, exerce funções na Comissão Europeia desde 2003, na área da política e da concorrência, começou por desempenhar funções na Comissão na Unidade de Transportes da Direção-Geral de Concorrência, depois de ter trabalhado como referendária na secção do juiz Moura de Ramos, no Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias, no Luxemburgo. Após 7 anos na Direção-Geral de Concorrência, passou a exercer funções de membro do antigo Vice-Presidente da Comissão, Joaquim Almunia, 2010 a 2013, ao qual prestou aconselhamento em matérias de cartéis, política antitrust e controlo de concentrações dos setores farmacêuticos, transportes, agricultura, alimentação e indústria transformadora. Foi subsequentemente nomeada chefe da unidade na Direção-Geral de Concorrência, tendo sido responsável pela coordenação do trabalho das Autoridades Nacionais de Concorrência no âmbito da aplicação da legislação da União Europeia no domínio antitrust de 2013 a 2015. Em maio de 2015 foi destacada para a Autoridade da Concorrência Portuguesa em Lisboa, na qualidade de chefe de gabinete, incumbida de prestar aconselhamento ao responsável Conselho em todos os domínios da competência da ADC. Tendo iniciado a carreira como assistente no Departamento de Direito do Colégio da Europa, adquiriu em seguida um ano de experiência no setor privado ao serviço da Sociedade de Advogados belga Vermels et Weyer Advocaten. Obteve a sua licenciatura em Direito na Universidade de Lisboa e um mestrado em Estudos Jurídicos Europeus no Colégio da Europa em Bruges.
A Filipa Pereira, à minha esquerda, é arquiteta, é técnica de juventude e formadora, presidente da direção da Casa de Juventude de Guimarães desde 2016, mas onde é voluntária desde 2015. O percurso académico passou pelas instituições de Guimarães, tendo frequentado a secundária Martins Sarmento e a Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, onde tirou o mestrado em Cidade e Território. Viveu em Itália um ano esse onde frequentou a Alma Mater Studiorum, Universidade de Bolonha, e trabalhou num pequeno gabinete de arquitetura local. Concluiu o mestrado em 2015 e ingressou a equipa de arquitetos do Gabinete de Administração da Universidade do Minho e, posteriormente, um pequeno gabinete em Faf. Atualmente encontra-se num pequeno projeto individual de um gabinete em Guimarães. Dedica-se ainda ao voluntariado e à presidência da Casa da Juventude, tendo ainda sido pioneira do projeto ReFood Guimarães, onde, com um pequeno conjunto de pessoas, implementaram em Guimarães o sonho de lutar contra o desperdício alimentar e consumo excessivo, e dedicou-se a esta causa até finais de 2017, quando, por motivos profissionais, teve de fazer uma pausa neste projeto que lhe é tão chegado. Paralelamente, encontra-se envolvida com outras associações juvenis de Guimarães, como a Associação Teen Group, onde é Presidente da Assembleia Geral, os Pazelianos e Move-te Mais. É membro da direção do Círculo de Arte e Recreio e membro da PASEC em Famalicão. Ingressou no ano transato a equipa de formadores do Conselho Nacional da Juventude, onde desenvolve políticas de juventude e realiza trabalhos com jovens e para jovens. Posta a apresentação, passaria então a palavra à doutora Sofia Colares Alves para que nos possa também trazer a apresentação que preparou. Muito obrigada. Boa tarde. Eu não vos vou fazer uma apresentação, mas há um ou dois slides que eu vos gostaria de mostrar, porque é mais fácil de dizer assim uns palavrões e terem a imagem no projetor para vocês perceberem melhor um bocadinho o que é. Bom, eu quero antes de mais agradecer ao Centro Europe Direct Minho e pela organização, pelo convite deste debate, e claro, os meus colegas também de painel, à Filipa e ao Paulo, por estarem aqui, por terem voluntariado para este debate aqui esta tarde. E agradecer-vos a vocês pela vossa presença e pelo vosso interesse. Da longa introdução que o Paulo fez da minha pessoa, vocês só perceberam uma coisa, que eu já sou muito velha, porque já fiz muitas coisas, daquele palavreado todo que ele falou. Só vos dizer um bocadinho porque é que eu estou aqui, porque é que eu sou representante da Comissão Europeia. Vocês sabem, imagino eu, que já falaram um bocadinho nas aulas sobre as instituições europeias. A Comissão Europeia é uma das instituições. Eu não sei bem qual é o vosso nível de conhecimento sobre a União Europeia, portanto vou falar talvez um bocadinho mais básico ou mais complexo. Se for muito complicado, vocês levantam a mão e dizem: olha, não estou a perceber o que está a dizer. Porque o mais frustrante nestas sessões é vocês irem embora e chegarem a casa e dizerem: olha, estivemos com uma senhora que acho que trabalhava para a Comissão Europeia, falou sobre uma série de coisas e aquilo foi uma seca. Que é aquilo que os meus filhos normalmente dizem, porque eu tenho filhos da vossa idade, dizem quando vão a palestras, eles moram em Bruxelas, e vão a palestras ao Parlamento Europeu, quando os professores os levam às instituições europeias. Não sei, tive lá um senhor a falar sobre uma estratégia que é uma coisa importante, que é a estratégia sobre os plásticos da União Europeia, que eu também vou-vos falar, que tem a ver com a nossa estratégia para preservar o ambiente e promover um modo mais sustentável de vida, mas ela esteve hora e meia no Parlamento Europeu, muita gente fez discurso e ela não percebeu exatamente quais eram as soluções que as instituições europeias, a União Europeia, depois de tanta gente ter falado, preconizam para gerir a problemática dos plásticos. Portanto, se vocês não perceberem duas regras nestes debates, é que não há perguntas estúpidas, portanto, vocês fazem a pergunta e dão a opinião que sentem e querem, ninguém nasce ensinado, e a segunda é, se vocês acharem que eu estou a dizer alguma coisa que vocês não percebem, levantem a mão, olha, explique isso melhor porque eu não estou a perceber. É tão simples quanto isto, são coisas relativamente fáceis de fazer, está bem? Eu prometo não vos dar uma enorme seca, só uma pequenina. Porquê é que nós estamos aqui? Porque é importante falar sobre a União Europeia, porque a União Europeia faz parte do nosso cotidiano. Se vocês pegarem nos vossos telemóveis, muitos de vós acordam todos os dias, possivelmente com o despertador no telemóvel, depois olham logo para as redes sociais para ver o que é que os vossos amigos ainda disseram ontem à noite antes de vocês irem para a cama. Mas se vocês olharem para um telemóvel, e eu também faço isso, tento não olhar para o meu e-mail e já não tenho redes sociais, e se calhar depois posso explicar porquê. Deixei de ter redes sociais, porque estou profundamente desanimada com as redes sociais e o modo como eles tratam os dados pessoais que eu ponho nestas redes sociais, mas isto foi uma escolha pessoal, eu tinha redes sociais antes. Mas tento não olhar para o meu e-mail, mas tenho WhatsApp, tenho Messenger, tenho mensagens,
tento não olhar antes do pequeno almoço, mas nem sempre é possível. Mas se vocês pegarem no vosso telemóvel, pensarem no que está por detrás por exemplo, da rede de 4G, a rede do vosso operador, que vos permite ter, quando não tem, mesmo o próprio Wi-Fi, o facto de vocês terem direito, e nós todos, enquanto cidadãos europeus temos direito a ter um operador que chegue às nossas casas, que nos possa dar dados, quer por Wi-Fi, quer por rede, o desenvolvimento da rede do futuro, que vocês devem ter ouvido falar, o 5G, que nos vai permitir que os dados, portanto, viajem a uma velocidade muito maior do que agora esta rede permita. E, portanto, permite termos carros autónomos, termos aparelhos na cidade que nos indicam o trânsito 24 horas, 7 dias por semana. Todas estas coisas vão ser possíveis porque estamos a desenvolver uma rede a nível mundial, mas a Europa está à frente nesta corrida com os operadores de telecomunicações, que é a rede 5G. Mas, se vocês descarregam uma aplicação, a primeira coisa que a aplicação vos pergunta, depois de vos fazer muitas perguntas, é se vocês autorizam que tenham acesso aos vossos contactos, tenham acesso à vossa localização, como é que vocês querem gerir os vossos dados, se dão os dados para eles fazerem tudo o que querem com aquilo, incluindo vendê-los para fins comerciais, ou se vocês querem limitar a utilização dos vossos dados. Isto é um regulamento da União Europeia, é o Regulamento de Proteção de Dados, que é uma coisa muito importante e vai ser muito importante no nosso futuro, para não sermos comandados por estas máquinas e pelos operadores destas máquinas no futuro. Vocês abrem o vosso frigorífico para tomar o pequeno almoço e tudo o que vocês veem no frigorífico, a começar pelo preço da comida, é influenciado pela União Europeia, porque nós temos uma política agrícola comum que permite ter uma agricultura sustentável, ou seja, que os agricultores, que se queixam muitas vezes que não têm rendimento suficiente, mas que permite estes agricultores ter um rendimento suficiente para viver melhor e nós termos a comida a preços que sejam muito mais abordáveis para todas as famílias. Mas a própria etiquetagem, o que está lá, se tem organismos geneticamente modificados, se é um produto biológico, também tem que ter um certificado e uma etiqueta específica. Portanto, vocês, no fundo, esbarram com a União Europeia em tudo aquilo que fazem, só que ela está invisível, nós já não a vemos. Porque estas políticas são adotadas muitas vezes em Bruxelas, mas não são adotadas pelas instituições em Bruxelas. E é aqui que o apelo da senhora vereadora é extremamente importante. Estas políticas são feitas por instituições que são ou eleitas diretamente por vós e por nós, que é o caso do Parlamento Europeu, ou onde estão representados os governos nacionais. Vocês sabem que o governo português está representado no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros decide toda a legislação juntamente com o Parlamento Europeu. E é o Conselho, o Governo português, neste momento, António Costa e os seus ministros, que estão sentados nesse Conselho e que têm uma voz nesse Conselho. Portanto, uma coisa que eu gostaria de aproveitar é para desmistificar a ideia de que a Europa são as instituições em Bruxelas, não tem nada a ver connosco. Para já tem tudo a ver connosco, porque tem um impacto direto na nossa vida, e depois é feito por pessoas que são os nossos políticos e que são eleitos por nós. Portanto, é importante, se nós queremos influenciar as decisões que são tomadas em Bruxelas e a maneira como elas impactam na nossa vida, temos que nos interessar, como disse a senhora vereadora, e ela já fez o apelo que eu gostaria de fazer, é tentando ter curiosidade para saber o que é que a União Europeia faz. Vocês gostam de ambiente, são amigos do ambiente, estão preocupados com o ambiente. Eu também estou. O que é que a União Europeia faz para proteger o nosso ambiente? Comecem por aí. Vocês gostam de tudo que seja informática, ICT e digital. A União Europeia criou a União Digital, ou seja, permitir, como o nosso mundo está a ser transposto do analógico para o digital, nós fazemos cada vez mais coisas no digital. De antes líamos jornais em papel, agora lemos no digital. De antes mandávamos cartas, agora mandamos mensagens através das nossas redes sociais ou de mail. De antes comprávamos coisas nas lojas, agora compramos cada vez mais através do comércio eletrónico. Eu de antes queria viajar. Quando eu morava em Bruxelas e queria viajar para Portugal, ia à agência de viagem marcar um bilhete e comprar um bilhete. Agora faço tudo online, reservo os carros online, os hotéis online. Portanto, o nosso mundo está a passar para o digital. Mas é importante que este digital tenha regras, porque o mundo também tem regras. Regras relativamente aos dados pessoais, porque este mundo digital vive de dados, é uma indústria que vive dos nossos dados pessoais, otimizam-nos, revendem-nos, e focam toda a informação, fazem o targeting da informação e das coisas que nós queremos ver. Vocês, quando vão ao YouTube, como é que te chamas? Tá? A Inês está com um ar muito atento. E tu, ao lado da Inês, és o? Isaac. Isso é um nome antigo, Isaac. Boa. A Inês e o Inês também. Inês e o Isaac
Quando vocês vão às vossas redes sociais, os dados que vocês introduzem nas redes sociais depois podem ser utilizados para uma multitude de coisas. Mas aquilo que tu vês nas tuas redes sociais, ou mesmo no Google, se fizeres fazer uma pesquisa no Google, aquilo que te vai aparecer se tu fizeres a Comissão Europeia não vai ser a mesma coisa que vai aparecer ao ISAC, okay? Porque por trás estão algoritmos que estão a otimizar a informação que recebem das vossas buscas e que fazem o targeting, o foco da informação depois que vos aparece. Pronto, isto é tudo um mundo novo com o qual todos nós temos que nos adaptar. E nós, Comissão Europeia, como somos nós que somos aqueles que põem a legislação, as propostas legislativas em cima da mesa, nós não decidimos, mas somos aqueles que trabalhamos as propostas e que para depois o Parlamento e o Conselho decidirem, nós temos que estar um bocadinho à frente, tentar perceber quais são as tendências futuras para tentarmos ver se a nossa legislação é suficiente para regula todas as questões que estão no mercado ou não. Um exemplo que todos vocês devem ter acompanhado, a polémica da chamada economia partilhada, não é? Desde os Ubers aos Cabifys no que diz respeito ao serviço de transportes, como a questão do alojamento local, dos Airbnbs, etc. A economia partilhada é uma coisa absolutamente fantástica e é uma ideia de que se eu tenho um bem que não uso ou uso pouco, vou pôr à disposição de outra pessoa que vai poder utilizar, seja um carro, seja uma casa, utilizar o meu bem a um preço mais barato e eu vou fazer algum com esse. É uma ideia básica fantástica. Só claro, quando estas ideias básicas e fantásticas entram e começam a operacionalizar-se, surgem toda uma série de questões que depois têm que ser reguladas. Obviamente que a Uber, quando apareceu, e as sociedades como a Cabify apareceram, e começaram a aparecer pessoas a transportar passageiros sem ter uma licença de táxi, os taxistas não gostaram, por variedíssimas razões. É a mesma coisa quando o alojamento local apareceu, os hotéis também não gostaram, por variedíssimas razões. Portanto, estas coisas têm que ser reguladas. Portanto, nós temos que estar sempre a antecipar os efeitos destas novas tendências e tentar promover a melhor regulação possível para que saia toda a gente, não saia ninguém prejudicado. A mesma coisa relativamente aos direitos de autores no mundo digital. Vocês ouviram falar do famoso artigo 13, não é? Da famosa diretiva. Nunca uma diretiva foi tão famosa em Portugal, graças ao WANT. Nós, obviamente, que a proposta nunca foi de acabar com a internet, nunca, mas a proposta é simplesmente de que, como vocês sabem, as plataformas como a YouTube, mas também o Instagram e o Facebook, que otimizam os vossos conteúdos e os nossos dados para receber e ter muitas receitas de publicidade, depois não pagam o conteúdo ou os direitos de autor do conteúdo que é carregado, por exemplo, no YouTube. E como não pagavam ou não pagavam o suficiente, nós tivemos que entrar e regular o mercado. Porque os direitos de autor, se eu passar uma música na rádio, ou se eu fizer um baile aqui em Guimarães, aqui na biblioteca, não sei se fazem bailes, mas se fizesse e organizasse um baile, eu teria que pagar os direitos de autor da música que eu ia pôr na festa. Não faz sentido, se eu organizar um baile na internet, entre aspas, não pagar esses direitos de autor. Agora, as técnicas são diferentes, a tecnologia é diferente e o mundo evoluiu de forma diferente. Nós temos, as regras não podem ser adaptadas do mundo analógico sem mais ao mundo digital. Tem que haver adaptações. Porque aqui não há o Sr. Manel, nem a Casa do Povo que organiza bailes, como há 60 anos atrás, há o YouTube que organiza uma coisa absolutamente extraordinária, que é uma grande festa com conteúdo que nem é sequer carregado por eles, é carregado pelos utilizadores. Portanto, estas coisas requerem adaptações à legislação e estas coisas têm que ser faladas e têm que ser discutidas. Como vocês devem ter ouvido 1100 vezes por dia, nós vivemos num mundo que está a mudar muito rapidamente. Vocês não têm essa percepção porque vocês têm idades compreendidas entre quê? 15, 16, 17, 18? Por aí. Portanto, não têm experiência destes senhores que estão aqui mais à frente e destas senhoras que estão aqui mais à frente, inclusive é a minha, para saber de facto que o mundo está... Eu quando digo aos meus filhos que não havia internet, quando eu comecei a trabalhar, não é quando eu era da vossa idade, quando eu comecei a trabalhar, ninguém acredita. Eu própria já me esqueci do mundo antes da internet e daquilo que nós precisávamos de fazer para conseguir a mesma coisa. Também quando eu estudei, não havia Erasmus, ou já havia Erasmus, mas a minha faculdade era tão conservadora e tradicional que achavam que ia deixar alunos daquela faculdade, daquela nobre faculdade de Direito de Lisboa, ir estudar para outra faculdade e depois ter que reconhecer aqueles anos ou aqueles meses que eles foram trabalhar no estrangeiro, nem pensar. Portanto, eu fui estudar para fora, à minha conta, ou seja, por acaso fui por conta do Estado português, porque eles tinham uma bolsa e eu concorria à bolsa,
mas foi por meu esforço. Não havia gabinetes de relações internacionais que organizassem o meu Erasmus na faculdade. E muito menos Erasmus e trocas e correspondências entre estudantes e professores a nível do liceu. Mas não vale a pena, ou seja, o mundo mudou muito e temos que o acompanhar, e vocês, a única coisa que eu acho que mais precioso, porque vocês obviamente não podem tomar decisões políticas. No outro dia estava a falar com a minha filha Inês, que tinha ido a um destes debates sobre alterações climáticas, e ela acha altamente injusto que nós, eu não sou política, mas que nós, ou os políticos, ou as pessoas que estão à frente das instituições e que são elas que podem tomar a iniciativa para resolver os problemas, que ponham o fardo nos jovens. Dizem, mas vocês responsabilizam os jovens pela tomada de decisão futura quando nós não temos maneira, não temos poder. Eu digo-lhe sempre, mas depois tens toda a razão, Inês, não são vocês que tomam as decisões, mas vocês têm que nos pressionar a tomar as decisões. E para nos pressionarem, vocês têm que se envolver. Vocês têm que, e para se envolverem e saberem do que é que estão a falar, porque o pior que há é gente a gritar sobre coisas que não sabem do que é que estão a falar, não é? E isso é outro desafio que nós temos pela frente e que vocês, sobretudo, têm pela frente. Porque vocês são todos nas redes sociais. Alguém que não esteja nas redes sociais aqui? Todos nós estamos nas redes sociais. E as redes sociais promovem um debate que é diferente do debate que se tem cá fora, não é? Portanto, mas é muito importante, como disse a senhora vereadora, vocês conhecerem, comecem por as coisas que vocês gostam, pelos temas que vos interessam, e vocês são jovens, por isso, jovens por natureza são apaixonados por alguma coisa, nem que seja por futebol, mas comecem aí também pelo desporto, há muito para fazer no desporto, mas não é uma competência da União Europeia, e interessem-se por aquilo que conheçam, sigam a atualidade e envolvam-se a nível da vossa escola, envolvam-se a nível da vossa freguesia, da vossa câmara, da vossa associação local, mas envolvam-se, está bem? Portanto, porque são vocês que vão decidir aquilo e vão pressionar os políticos de hoje, mesmo hoje em dia, ainda que alguns não terão direito, não poderão ir votar no dia 26 de maio, imagino eu, mas muitos vão votar. Quem é que vai votar no dia 26 de maio? Quem é que tem idade para votar, pelo menos? Não são muitos. Mas não são muitos, mas são muito importantes. Os 5 que podem votar são muito importantes. E os outros que ainda não podem votar, podem continuar a informar-se, fazer o que estão aqui a fazer, vamos debater, vamos conversar sobre o assunto. Estou aberta a qualquer questão que possam ter e, como disse, não há perguntas estúpidas e nem muito menos opiniões. Está bem? E vamos então lançar o debate. Penso que a Filipe eventualmente também vai fazer. Sim, só dizer algumas coisinhas poucas. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui. Cumprimento a doutora Sofia Alves, que realmente fez uma intervenção muito completa sobre aquilo que deve ser dito aos jovens a nível das questões europeias. O Paulo, a doutora Adeline e todos os presentes. Grande parte dos jovens que aqui está já me conhece e sabem que o trabalho que nós fazemos com as escolas é um bocado este. Desmistificar a União Europeia, desmistificar a política e desmistificar aquilo que nós, jovens, devemos e podemos fazer relativamente às políticas que devem trabalhar para nós, porque nós, jovens, somos o futuro da Europa. Eu, quando estava a preparar-me, tenho aqui uma série de coisas que eu me preparei para vir para aqui, mas já estão todas de parte, quando eu me estava a preparar para vir para aqui, eu li uma coisa muito interessante, que dizia, que eu vou citar: quem cresce com as fronteiras abertas aprende a aceitar melhor o outro. Eu acho que esta frase traduz claramente aquilo que é aqueles jovens que ali estão. Todos eles nasceram já com as fronteiras abertas. Eu também já nasci na era da União Europeia, porque quando nós entramos para a União Europeia, em 86, eu ainda não era nascida e, portanto, eu também já sou das fronteiras abertas. E, portanto, eu acho que quando nós nascemos com as fronteiras abertas, temos a capacidade de nos entendermos muito melhor uns aos outros. Mas aquilo que eu sinto, e quero também lançar este repto para a plateia, é que estes jovens, hoje em dia, se preocupam muito com a questão da justiça social. E então, o que é isto? Se nós nascemos com as fronteiras abertas e nos preocupamos muito mais com os outros, porque é que a preocupação que mais impera nos jovens hoje em dia, a nível das questões europeias, é a justiça social? Não é? Porque é que hoje em dia a preocupação que estes jovens têm tem que ver com as questões dos refugiados, com as questões do artigo 13 que tanto lhes preocupam, com as questões do cyberbullying, com as questões relativas ao colapso do mercado financeiro, e eles acharem que realmente
já passaram por isso e podem vir a passar, são questões que os preocupam muito e de que forma é que nós, educadores e políticos, podemos desmistificar tudo isto para os jovens e ajudá-los a encontrar uma solução para estas questões. Portanto, eu acho que, acima de tudo, eles devem cada vez mais pensar nesta questão da cidadania e pensar de que forma é que nós conseguimos chegar até eles e de que forma é que eles podem chegar até nós, porque realmente estes 5 jovens que estão aqui e que podem votar, será que eles vão votar? Que tipo de participação é que eles têm nas ações cívicas do seu meio, da sua freguesia, do seu concelho? Alguns deles eu conheço e eu sei que de facto fazem parte das associações e têm vontade de mover alguma coisa e fazer alguma coisa. Mas e os restantes? Os restantes que não podem votar, que estão aqui e que nos estão a ouvir. O que é a política para vocês? Porquê é que vocês têm tantos entraves nas questões políticas? Porquê é que vocês acham que a política tem que ser algo que é denegrido? Que não é bom? Pelo contrário, a política é uma coisa boa. Política tem que ver com fazer ações para os outros, fazer ações para a comunidade. E quando estamos a fazer ações para a comunidade, estamos, de facto, a preocupar-nos com os outros, a preocupar-nos com aqueles que estão ao nosso lado e com aqueles que vão connosco desenvolver o nosso meio. Ou seja, estamos a trabalhar de forma aberta para toda a gente. Então, porquê é que nós, jovens, hoje em dia, somos tão passivos? Nós chegamos até aos pontos que devemos chegar e chegamos até aos nossos colegas, ou até ao Paulo, ou até à senhora vereadora, ou até à doutora Sofia. Porquê é que temos esse medo? Porquê é que não vamos lá e não fazemos, e não crescemos? Eu tenho um colega meu da Casa da Juventude que diz muitas vezes que nós temos os melhores jovens do mundo, e de facto temos. Portugal e Guimarães têm um dos melhores jovens do mundo. Mas temos que ser nós, jovens, a fazer alguma coisa por nós. Não podemos simplesmente ir para as redes sociais, e é muito daquilo que nós fazemos, jovens, ir para as redes sociais dizer por mal dizer. Não, nós se identificarmos um problema, temos que ser proativos e fazer. Nós temos essas capacidades. Porquê é que não o fazemos? Porquê é que não nos chegamos à frente e fazemos? A União Europeia, esta questão da abertura da União Europeia, permite-nos isso. Antes de nós entrarmos para a União Europeia e antes da democracia em Portugal, nós não tínhamos esta oportunidade. Nós hoje temos esta oportunidade e temos que defendê-la e agarrá-la, porque senão corremos o risco de mais tarde, se nós próprios não agarrarmos estas oportunidades, elas se perderem. Porque falamos muitas vezes, e mesmo nas redes sociais, e vocês têm que estar muito atentos a isso, a movimentos de ódio que tentam de muitas formas quebrar esta democracia que nos foi, não vos posso dizer que oferecida, mas a vocês já vos foi oferecida porque vocês já nasceram com ela, não é? Mas que nós conquistamos. Corremos muito esses riscos quando alimentamos essas questões do ódio. E, portanto, acho que vocês, jovens, que estão aí desse lado, que devem ser ativos, que devem participar connosco nestas questões e que devem, sinceramente, informar-se sobre as oportunidades que existem para vocês. Porque a União Europeia e a União Europeia para a Juventude tem uma série de programas incríveis que muitos de vocês têm desconhecimento. Eu sou capaz de apostar que grande parte de vocês não conhece a rede Eurodesk, não conhece o Portal Europeu da Juventude, mas eles existem. Quantos de vocês conhecem a Agência Nacional Erasmus+, e já participaram em programas de mobilidade? Existem programas de mobilidade que são únicos exclusivamente para a mobilidade dos jovens, mas existem programas que são para o apoio e para a inovação. Estamos a falar da Ação Chave 2, que tantas associações podem concorrer e dar oportunidades aos jovens. Estamos a falar de Chave Ação 3, que, por exemplo, tem a ver com regulação de políticas juvenis ou políticas partidárias, que todos nós podemos participar. Estamos a falar de uma série de questões e de uma série de ofertas de programas que grande parte de vocês não tem conhecimento e que existem para vocês. E é importante que esse conhecimento chegue até vocês. E eu acho que vocês estarem aqui hoje já é um grande passo. E, portanto, lanço o repto por esse lado. Estamos aqui para vos ajudar a desmistificar muitas mais coisas e a responder a todas as vossas perguntas. Portanto, acho que é isso. Obrigado, Filipa. Passávamos então agora a bola para esse lado, com a oportunidade de colocarem as vossas questões, a partilharem as vossas experiências, as vossas dúvidas, aquilo que vocês entendam que este é um bom momento de partilha e aproveitar também que temos cá
pessoas que vos podem dar respostas de forma mais direta do que habitualmente temos oportunidade no nosso dia-a-dia. Portanto, eu lanço o repto para esse lado, temos aqui o microfone. A primeira pergunta é sempre a mais difícil, portanto, o primeiro corajoso ou corajosa. A primeira pergunta já está, vamos à segunda. Vamos lá, alguém? Eu faço-vos uma pergunta e vocês respondem com toda a honestidade. Quem entre vós se sente europeu? Vocês quiserem. Quando vos perguntam onde é que eu venho, além de dizer que sou português, quem é que arriscaria a dizer se fosse no Japão, se fosse na Coreia, nos Estados Unidos, que eles não soubessem onde é que eu ficava? Não, eu também sou europeu. Quem é que se sente europeu? Alguém que se sente europeu nesta sessão? Alguma vez pensaram no assunto? São portugueses, são europeus? São portugueses de certeza, são de Guimarães. Mas além disso, alguma vez pensaram, também sou europeu, sim, europeu. As nossas estatísticas são falsas. E porquê é que vocês não façam a pergunta? E vocês respondem a esta, se estão vamos fazer perguntas, por enquanto. E porquê é que vocês não se sentem europeus? Quem é que quer arriscar? Dizer porque é que não se sente europeu, ou nunca pensou no assunto, ou nunca sentiu necessidade do assunto, de pensar no assunto. Estive com tanta vergonha. Vocês não são assim tão caladinhos de certeza nas aulas, as pessoas estão sempre a mandar-vos falar. Querem jogar futebol? Não, eles nas escolas normalmente é preciso, mesmo com as sessões connosco, é preciso quase que lhes bater para eles escalarem. Agora estão ali todos envergonhados, eu não estou a perceber. Então, Ivo, diz lá. Falaste e eu aproveitei a deixa. Não é não pensar, é o caso de tipo... Não me sai a palavra, está a ver? Não penses neles, pensa só para esquece os teus colegas. Não, eu sempre disse que sou português, mas em pensar que sou europeu e dizer às pessoas que sou europeu, nunca me pensei, nunca me veio isso à cabeça. Mas sim, sinto-me europeu. Pronto. Vocês conhecem, vocês já estiveram fora de Portugal? Quem é que já viajou para fora de Portugal? Vocês, isto é fantástico. Eu acho que tivessem colocado a mesma pergunta quando eu estivesse aí, tivessem colocado a mesma pergunta, acho que umas outras pessoas podiam sair de Portugal. Ainda que fossem ali a Chile e a Espanha. E na altura Portugal era Angola, Moçambique, Guiné, o Brasil já não era, deram Portugal, deram. E mesmo assim muita gente não nunca conhecia aqui Portugal continental. Mas vocês têm essa faculdade, já foram. E o que é que vocês constataram quando saíram de Portugal? Já foram para países assim um bocadinho mais longinhos de Portugal, já Polónia, Lituânia, Hungria, Roménia. Alguns já foram. Alguns pessoas dessas nacionalidades aqui. Há estrangeiros e há não portugueses aqui, europeus não portugueses. De onde é que vais? Espanha? Não se ouve no live. Não se ouve? Peço desculpa. Eu pensava que tinha uma voz potente. Então, e diz lá, tu que és espanhol e vives cá em Guimarães, achas que os portugueses são muito diferentes dos espanhóis? São muito diferentes? São. Então diz lá porquê. Porque, eu não sei explicar, mas são. Há mais respeito aqui. Aqui há mais respeito. Sim. Pelas pessoas, pela opinião, Mais pelas pessoas. mais pelas pessoas. Mas olha, quando eu estive a estudar na Bélgica, os espanhóis e os portugueses andavam sempre juntinhos. Eu estou aqui juntinho com os portugueses. Pois. Estou a dizer, quando nós espanhóis e portugueses, assim como às vezes os italianos e outras nacionalidades, porque sentimos que temos línguas parecidas, temos modos de viver um bocadinho parecidos. Quando vamos para outro país, estivermos todos na Polónia, eu muito possivelmente vou abordar, ou tu vais abordar mais facilmente um italiano, ou talvez um grego ou um francês, irás abordar um alemão, um sueco ou um lituano, não é? Porque sentimos
por causa da língua, porque gostamos todos somos todos mais extrovertidos, gostamos todos, sei lá, se calhar conhecemos melhor um país e o outro. Mas depois, à medida que tu vais conhecendo finlandeses e suecos, lituanos, eu fui uma vez à Lituânia e não achei a Lituânia assim tão diferente do resto da Europa. E eles tiveram mais de 40 anos sob o jugo dos russos na União Soviética, não é? Nós temos 3 países na União Europeia, a Estónia, a Letónia e a Lituânia. Se vocês pensarem bem, até 89, não foi ontem, mas não é assim também há tanto tempo, não é? 89 foi quando eu comecei o meu curso universitário, faziam parte da União Soviética e neste momento são países que estão na União Europeia. E aquilo que eu acho é que quanto mais nós nos conhecemos, mais depressa chegamos à conclusão que somos diferentes. Nós, os portugueses, somos os melhores do mundo. E tu acabaste de o confirmar. Duvido. Nós somos os melhores do mundo. Mas os outros também não são assim tão mal. E acabamos por ter muitas coisas em comum. E toda a gente conhece o Ronaldo, e toda a gente conhece o Messi. E se calhar se tivermos numa competição internacional de futebol, acabamos por suportar, ainda que não haja nenhuma equipa portuguesa, vamos apoiar o Real Madrid, ou o Barcelona, ou uma equipa inglesa, ou uma equipa holandesa, mais do que o Japão, ou do que eventualmente a Coreia. Portanto, há um sentimento, e vocês, porque viajam, e têm essa possibilidade de viajar mais, há um sentimento que acaba por ser um sentimento partilhado. De facto, somos diferentes. Temos uma coisa muito original, é que falamos muitas línguas diferentes, muito mais do que as 24 que são as línguas oficiais da União Europeia, porque há outras línguas que existem na União Europeia que não são oficiais, mas acabamos por não ser assim tão diferentes. E quando nós, de facto, temos amigos ou família, por exemplo, em Londres, quando acontece um atentado em Londres, ou agora em França, o que é que vocês sentem? Se têm lá um amigo ou se têm lá um familiar, sentem que isso está também a bater à porta. Nós necessariamente sentimos mais empatia por aquilo que acontece aos outros se conhecermos essas pessoas ou se tivermos estado nesse país, não é? Eu uma vez fui com os meus filhos, são alemães e são portugueses, e também são um bocadinho franceses, um quarto francês, como eles dizem, pai franco-alemão. E uma vez fui a um museu com eles a Sintra, que é um museu muito interessante, se vocês forem a Sintra, que é o Museu News Museum, é um museu de jornalismo. E é um museu muito interativo. Tudo é interativo. Vocês podem produzir as vossas próprias peças para a televisão, há jogos, há realidade virtual que vocês... É fantástico. E a certa altura, nós temos uma sala, que é uma sala redonda, em que estamos sentados no meio e aquilo tem um ecrã de 360 graus. E vão passando episódios da história de Portugal através da imprensa, através dos jornais, através da televisão. E a certa altura, acho que em 1915, aparece uma notícia, nos jornais na altura, que a Alemanha declarou guerra a Portugal. E a partir daí, a Alemanha e Portugal... Peço desculpa, é preciso mesmo. A partir daí, a Alemanha e Portugal... Portanto, a Alemanha e Portugal eram países inimigos e os alemães aqui muitos dos cidadãos alemães aqui foram presos e os portugueses também, os que estavam na Alemanha, também teriam sido presos. E a minha filha Inês passou o resto do dia completamente chocada a perguntar: mamãe, mas a Alemanha e Portugal já estiveram em guerra, mas como é que foi possível? Como é que é possível? Eu disse: Inês, sim, na Primeira Guerra Mundial nós participámos na guerra e, como vês, fomos inimigos, aliámos-nos aos aliados, chamados aliados, França, Inglaterra, e fomos inimigos da Alemanha, estivemos em guerra com a Alemanha. E, aliás, os alemães aqui foram presos, as pessoas que viviam cá e que eram alemães foram presos. E ela ficou completamente chocada, porquê? Porque a Inês tem família na Alemanha, tem primos na Alemanha, e para ela é absolutamente impensável alguma vez estar em guerra, que Portugal pudesse estar em guerra, que estivéssemos em guerra com os alemães e que andássemos a matar alemães e os alemães a matar portugueses. Portanto, isto só é impensável para ela, mas não era impensável há 100 anos atrás, era o normal. Não é? Porque nós somos um continente que adora guerras, portanto passámos, não foram os últimos 100 anos que tivemos duas guerras, participámos em 2 guerras mundiais, tivemos durante séculos e séculos em guerra uns contra os outros. E só temos paz depois da Segunda Guerra Mundial, há cerca de 60 anos, graças à União Europeia. E foi esta aproximação uns com os outros que nós promovemos. Entretanto, já pensaram em perguntas para mim? Senão não me calo. Vou dar aqui o microfone à Filipa. Vai ser monólogo. Sim, eu acho que nós já nos entendemos bem nestas questões da União Europeia e da juventude para a União Europeia. Eu acho que é mesmo desse lado que deve vir
as questões e as perguntas, porque a Sofia, o Paulo e eu estamos aqui para vos responder a uma série de questões que vocês possam ter, e como a Sofia disse há bocado e bem, e como muitas vezes eu vos digo, não há perguntas parvas. Todas as perguntas são legítimas. Qualquer coisa que vocês tenham para perguntar, não se acanhem em perguntar. Olha, e vocês acreditaram no ano quando ele disse que a União Europeia ia acabar com a internet? Acreditaram? Que se alguém acreditou também não faz mal, digam lá. Digam que sim ou digam que não, mas digam qualquer coisa. Deixem-me dizer-vos que eu fiz uma formação em Cascais, no Encontro Nacional para a Juventude, onde participaram mais de 2.000 jovens. E desses 2.000 jovens, em dezembro, 80% deles, para não dizer mais, acreditavam piamente que iam ficar sem internet e sem YouTube. E há jovens aqui em Guimarães, porque eu sei, e há jovens aqui à frente que estão aqui que também o sabem, que há jovens em Guimarães que acreditam piamente que vai acabar a internet e que não vão poder comunicar da mesma maneira. Com o YouTube que vai acabar, que as redes sociais vão acabar, por causa desta questão dos dados, do marketing, essas coisas todas. Portanto, é normal vocês acreditarem nisso. Já não acreditam? Alguém quer partilhar essa opinião? Ora, isso. Boa, Isaac. Então falas alto? Tem que ser. Tem que ser, Isaac, só não se ouve lá atrás. O que é que acha se o artigo 13 fosse para a frente? Quais seriam as consequências que trazia ao mundo? O artigo 13, sorry to tell, mas o artigo 13 já foi adotado. E agora não é artigo 13, é artigo 17. Mas foi adotado com modificações. Aquilo que se pretende com o artigo 13 é que as plataformas como o YouTube assinem licenças e acordos de licença com os titulares dos direitos de autor. Okay? Se eu sou o titular do direito de uma música ou de um vídeo, é que o YouTube faça um contrato comigo que permita ao YouTube ter esse material carregado na plataforma, seja por quem for, e a mim, enquanto cantor, enquanto compositor, enquanto produtor, receber algum dinheiro das visualizações do meu vídeo ou da minha música. É isso que o artigo 3 faz, é tão simples quanto isso. Tudo o resto depois é um bocadinho fantasia. Uma parte é completa fantasia e desinformação. Agora, aquilo também que se vai permitir é que neste momento as plataformas já utilizam, pelo menos as grandes plataformas, já utilizam uma tecnologia de reconhecimento de conteúdos que lhes permite identificar conteúdo que é carregado, vídeos que são carregados, que são protegidos por direito de autor. E não sei se vocês devem ter essa experiência, porque carregam muito material. Todo o material que carreguem nas vossas contas, o vosso próprio material é completamente... não é protegido, portanto, todo o material que não é protegido e que vocês queiram carregar, ou mesmo que outros autores, alguém quer fazer uma música e quer carregar no YouTube, e muitos dos novos cantores e performers fazem isso, não é? Carregam o material gratuitamente no YouTube, porque aquilo que eles querem é visualização e querem público. Isso vai continuar a ser carregado no YouTube sem limitação absolutamente nenhuma. E pelo contrário, aquilo onde havia dúvida deixou de haver, que é a questão dos memes, é a questão da paródia. Portanto, a diretiva protege no sentido de dizer que pode-se continuar a carregar tudo o que seja comédia, tudo o que seja paródia, tudo o que seja crítica e análise. Portanto, se vocês puserem X segundos de um vídeo, sei lá, do Vasco Palmeirinho a dizer uns disparates na televisão e dizerem, olha, Vasco Palmeirinho disse isto, mas isto eu acho que não estou de acordo por esta e aquela razão, ou fizerem isso em relação a qualquer outra celebridade ou qualquer outro programa, vocês estão a fazer um vídeo de crítica ou de análise de crítica e isso não é protegido. Portanto, sei lá, quem tem a RTP, onde é que ele faz o programa? É na RTP, não é? A RTP não vos pode depois vir a pedir à YouTube direitos de autor sobre isso. Portanto, isso também foi protegido. Havia aquela noção de que os memes iam ser proibidos, não é? Mas não. E isso foi expressamente, já era protegido, já era permitido, mas exatamente por causa destas dúvidas, desta discussão, a diretiva previu. E prevê agora uma coisa importante, é que os utilizadores, vocês que são os utilizadores, eu diria, todos nós somos utilizadores normais, que não ganhamos dinheiro com os conteúdos que carregamos, não somos youtubers famosos, não é? Como é o Ricardo Neto, que é aquele que tem o cabelo azul, não é? Como é que ele se chama, o Neto?
Flip, caramba, não atino com o primeiro nome do Flip. O Flip Net ou o Ant, esses recebem dinheiro porque têm milhares de visualizações, não é? Mas a maior parte, muitas das pessoas que carregam conteúdo, e não só. Algum de vocês monetiza no YouTube aqui? Não. Somos todos utilizadores não comerciais, estás a ver? Acertei mais ou menos. Os utilizadores como nós estão mais protegidos, porque agora quem tem que adquirir as licenças não és tu, que é o caso de hoje em dia, mas quando a diretiva passar a entrar em vigor, vai ser a plataforma, que vai ter que adquirir a licença de direito de autor. E, portanto, quando tu carregares alguma coisa que está protegido por direitos de autor, já não recebes aquela mensagem do Insta, do YouTube, a dizer X parte do seu vídeo está protegida por direitos de autor, você tem licença, porque eles é que vão ter que adquirir as licenças. E se eles bloquearem alguma coisa, indevidamente, injustamente, vocês têm o direito de reclamação e de recurso. Portanto, os Estados-membros, isto ainda vai ter que ser transposto para o direito nacional. Portugal tem 2 anos, como os outros países, e quando for transposto para o direito nacional, uma das coisas que Portugal vai ter que fazer é arranjar a figura de um mediador digital, ou alguma coisa semelhante, que arbitre entre as disputas, entre os utilizadores e aqueles que dizem que têm os direitos protegidos e, portanto, que têm direitos de autor a ver. Neste momento também não existe. Se o teu conteúdo for bloqueado, Isaac, no YouTube, eles não te carregam conteúdo e não tens nenhum direito de recurso nem de reclamação relativamente a esta decisão da YouTube. Portanto, é isso que vai mudar. Vai facilitar, no fundo, acaba por facilitar o carregamento de conteúdos protegidos pelos utilizadores não comerciais e vai-lhes permitir também um direito de recurso caso as plataformas bloqueiem indevidamente esse conteúdo. Próxima questão. Ou ainda mais questões sobre este assunto. Eu vi que havia mais gente com vontade de participar acerca deste assunto. Ninguém quer acrescentar? Alterações climáticas, vocês, a estratégia, os plásticos, a questão da reciclagem dos plásticos. Vocês têm participado aqui em Guimarães, eu sei que não é fácil participar em limpezas de praia, mas vocês têm ouvido falar de limpezas de praia, interessa-vos a questão dos plásticos, vocês reciclam? Quem é que recicla? Vá lá, metade da sala recicla. Muito bem, e porquê é que vocês reciclam? Porque alguém disse que a vossa mãe disse o que eu digo aos meus filhos: não deitem o pacote de leite no lixo biodegradável, deitem no contentor, acho que é amarelo aqui, não é? Porque aqui é ao contrário da Bélgica, o azul e o amarelo, e eu confundo-me sempre. Então diz lá o que é que precisas. Sem vergonha, vocês são tão não são assim nas aulas. Eu tenho que fazer a reciclagem porque na minha freguesia o lixo só passa 3 vezes por semana. Então sou obrigada, para ter pouco lixo em casa, sou mesmo obrigada a fazer reciclagem e os 3 contentores são mesmo em frente às casas, então é muito mais fácil. Dou uma caminhada também. Ok. Porque és obrigada porque é mais fácil. Alguém recicla por outras razões? Eu não sei, por acaso, vocês viram a imagem, vocês já não leem em público, pois não. Mas há uma imagem, há uma International Press Photo, há uma exposição internacional de fotos que está agora em Lisboa, mas ela acho que é itinerante, vai passar em vários locais do país. E vocês viram aquela imagem, eu penso que é nas Filipinas. Foi divulgada, publicada em vários jornais e revistas. Um miúdo para aí de 4, 5 anos, a dormir num colchão rodeado de plástico. Que impacto, o que é que vocês acham dessa imagem? Quando olharam para aquela imagem, não vos criou nada? Não vos suscitou nenhuma emoção? Olharam para a imagem e passaram ao lado como se tivessem visto uma fotografia do Cristiano Ronaldo e de Georgina? Eu acho que essas fotos... Ângela. Sim. Eu acho que essas fotos são falsas. São falsas? Sim, pode acontecer, mas os jornalistas tentam sempre exagerar a realidade para vender mais. É a minha opinião. Alguém que acha que a foto não é falsa? Não acho que a foto é falsa, porque houve um fotógrafo português que foi lá fotografá-la e há pouco tempo fez uma sessão
fez tipo uma sessão fotográfica em Lisboa e para ir ver esse quadro, ele pôs o lixo para as pessoas sentirem a dificuldade daquela criança que estava a sentir. Ao ver aquela notícia, senti dó, porque nós não vivíamos nesse mundo, mas aquela criança precisa de alguma coisa que nós neste momento temos e temos que mudar o mundo para ela ter um futuro melhor, não só ela como a próxima geração que pode vir. E o que é que achas que podemos fazer? Como é que te chamas? Raquel? Sim. Raquel, o que é que achas que podemos fazer para diminuir O plástico? o plástico a acabar na natureza? Parar de utilizar as garrafas de plástico e sim as reutilizáveis. A nossa escola já começou a utilizar isso, a escola Profitecla, aqui em Guimarães. A escola ajudou-nos numa quantia e os alunos tiveram que dar a outra. Evitar os sacos de plástico nas merendas, levar o Tupperware é muito mais fácil. Há muitas ideias que foram para o Parlamento de Jovens e que se devia adotar essas ideias, mas que são difíceis porque são algumas mais caras que outras. E vocês discutem com a vossa Câmara Municipal, discutem na escola, já percebi, já têm ações na escola que visam sensibilizar e discutir a questão de que é que precisamos reduzir o plástico, não é? Mas vocês também, como é que vocês, falamos aqui de impacto que vocês podem ter na vida, na política. E a política não é só partidos, está bem? Eu também, quando tinha a vossa idade, também não gostava da política partidária. E tenho muito orgulho de dizer que fomos a primeira lista no Liceu de Linda a Velha a partidária, porque aquilo era um feudo de um partido que eu não vou nomear aqui, era um feudo há não sei quantas décadas, e eram uns verdadeiros pequenos barões, e eu juntei-me com os colegas e decidimos pedir apoio, porque nós só precisávamos para a campanha de algum apoio, aos comerciantes ali da zona da escola, recebemos algum dinheiro e com esse dinheiro constituímos a lista capa. E a lista capa ganhou as eleições e tivemos, acho que até depois de eu ter saído do liceu, alguns mandatos. Mas, portanto, eu também não gosto de política partidária. Política não significa necessariamente partidos. Política implica isto. Política é nós interessarmos por uma questão que existe, como esta questão de estarmos, se não fizermos alguma coisa relativamente aos plásticos, em 2050 há mais plástico do que peixe no mar. O nosso mar está a morrer, não é só o mar português, os oceanos estão a morrer. E um dos grandes flagelos é exatamente o plástico. O plástico é comido, nos quais os animais são apanhados, depois vai-se degradando lentamente, transforma-se em microplástico e é ingerido pelos animais. Portanto, a União Europeia aquilo que fez foi proibir os plásticos descartáveis, que é também uma diretiva que vai ter que ser transposta para cada país, mas Portugal já adotou a legislação, ou está em vias de adotar a legislação, para a tornar eficaz. Portanto, vocês imaginem, daqui a 5 anos, uma coisa é um bocadinho comparável ao fumar dentro de um café, de um restaurante, nos aviões. Imaginem que se fumava nos aviões nos anos 70, não é? O perigo, para além de morrermos todos, das pessoas que não, os coitados, os não fumadores também fumavam, o perigo que aquilo constituía. Fumava-se. Portanto, nós temos feito progresso, a humanidade não é assim, nós somos um bocadinho lentos, a humanidade é um bocadinho lenta, os homens e as mulheres são um bocadinho estúpidos, mas não somos assim tão lentos, conseguimos fazer coisas. E eu digo-vos, daqui a 5 anos vocês vão às vossas festas, não vai haver copos de plástico, não vai haver palhinhas de plástico, não vai haver cotonetes de plástico, não vai haver todos estes produtos, garfos de plástico, facos de plástico, vai desaparecer. Plástico daquele descartável, que se deita fora e que fica aí a poluir o ambiente e fica na natureza não sei quantas centenas de anos. Mas nós proibimos os descartáveis e estamos agora a fazer com que os países aumentem a reciclagem. Por isso, a reciclagem dos plásticos, pessoal, acordem, é muito importante. Os plásticos, do papel, do cartão. E como é que vocês podem influenciar? Vocês já se aperceberam de que há materiais que não são recicláveis? Ou que o nosso sistema de reciclagem não assegura a reciclagem? E quando nós falamos de envolvimento político, vocês podem promover, por exemplo, esse tipo de alteração, não é? Alteração não só nos nossos hábitos de consumo, sensibilizar as vossas famílias, os vossos colegas, os vossos amigos para a questão, mas também perceber o que é que nós podemos fazer, o que é que vocês, políticos, vocês, Junta de Freguesia, vocês, escolas, Junta de Freguesia, Câmara Municipal, podem fazer para modificar, para termos menos plásticos ou para conseguirmos reciclar coisas que agora não conseguimos reciclar.
Eu não sei se vocês já viram, vocês vão ver com certeza agora nos festivais deste ano, os festivais de verão. Vocês já vão aos festivais de verão? Alguns. Não pode ainda? O pai não deixa? Mas tens que crescer mais um bocadinho. Eu também não sei se deixaria o meu filho. Tenho que pensar no assunto. Vou com ele. É muito mais giro. Mas se vocês virem, antes havia imenso plástico, imensos copos de plástico, porque aquilo é sempre patrocinado pelas cervejeiras e pelas empresas de refrigerantes, há sempre imenso plástico. Vocês veem, daqui a 5 anos, começaram agora a aparecer uns copos, já em vários festivais, copos que não são feitos de plástico, não é? São feitos de matérias biodegradáveis. Parece plástico, são transparentes, a embalagens parece plástico, mas é material biodegradável. Eu falei com um senhor que faz a produção desses produtos aqui em Portugal, ele explicou-me, pois é, mas nós ainda, o nosso lixo que é biodegradável, que é o lixo onde tiramos os restos de fruta, de comida, de coisas que são biodegradáveis e que podíamos utilizar, por exemplo, para fazer, como é que se diz isso em português, composto, fertilizante, para o nosso jardim, mas a maior parte dos portugueses não tem jardim, exceto se viverem aqui talvez em Guimarães, mas nas cidades não têm. Mas nós não, se o atirares para o lixo, ele de qualquer maneira não vai ser reutilizado porque nós no nosso tratamento de lixo não fazemos a chamada compostagem. Compostagem. Em português, muito obrigada. Portanto, é uma coisa que vocês temos que agora, todos nós, juntos, chatear as pessoas que estão nas freguesias, juntas de freguesia e que têm responsabilizado, ou as câmaras municipais, pela reciclagem, para encontrar alternativas para conseguirmos reciclar também esses produtos alternativos. Nós, da União Europeia, uma coisa que estamos a fazer, também estamos a trabalhar num standard que vai permitir, vai ser obrigatório quando for. O standard, no fundo, é uma composição do plástico que tem que ser, nem todo o plástico pode ser reciclável. Portanto, tem que ter uma composição determinada. Isso chama-se, se conseguirmos que todos os plásticos na União Europeia e que sejam importados para a União Europeia sejam produzidos com esse standard, dessa mesma maneira, sejam todo o plástico será reciclável. E a nossa ambição na União Europeia é que até 2030 todo o plástico produzido e vendido na União Europeia seja reciclável. Agora, há muitas outras coisas que podemos fazer. Não vale a pena ter legislação, ter este tipo de leis a nível europeu com estas metas, se depois os governos nacionais, as juntas de freguesia, as câmaras municipais não implementarem nos seus territórios. E eles só implementam se vocês exigiram. A partir do momento disso, quanto mais vocês exigirem, mais depressa eles implementam, está bem? E mais depressa isto se concretiza e se operacionaliza. E, eventualmente, daqui a 10 anos, vamos ter muito menos plástico na Europa. Porquê? Porque consumimos menos plástico e porque reciclamos todo o plástico que utilizamos. Pronto, isto é apenas um exemplo, áreas de ação onde vocês podem fazer alguma coisa. Eu já agora posso só perguntar se alguém aqui participou no Parlamento Jovem Europeu deste ano? O Parlamento Jovem Europeu, uma iniciativa que temos cá e este ano foi à volta da sustentabilidade ambiental e apareceram uma série de propostas. Participaste este ano? Queres partilhar algumas das propostas que surgiram nesse Parlamento Jovem Europeu? Algumas medidas que pudessem mudar estas práticas? Quer no plástico, quer noutras áreas da sustentabilidade ambiental? Sim, nós falámos um bocado do plástico, falámos na parte das garrafas, deixar as de plástico de parte e utilizar as reutilizáveis, como eu tinha referido. Também referimos os incêndios, podia existir um químico que não fizesse mal nem às plantas, tipo ao sol nem às plantas, que apagasse logo o incêndio. Plantar mais plantas para existir mais áreas verdes nas cidades. Foi um bocado à volta disso as ideias que existiram, porque o problema que tem havido mais em Portugal são os incêndios e vai haver mais secas e assim, o que vai causar mais incêndios este ano e para o próximo ano. Muito bem. Essa é uma área também, mesmo já agora, na questão do próprio combate aos incêndios. Hoje a realidade, por exemplo, de partilha de recursos entre os países é muito mais fácil porque estamos em contexto também da União Europeia e isso facilita bastante a que os países possam também entreajudar-se na parte do combate. E nós fizemos mais agora, exatamente motivados, infelizmente, pelos incêndios de 2017 em Portugal. O Presidente da Comissão Europeia disse, nós temos um sistema, que é um sistema que os Estados, os países colocam, e são países às vezes, estão países também nesta equipa, neste pool, estão países fora da União Europeia. Então os países da União Europeia colocam os meios à disposição
quando existe uma catástrofe natural, como foi a questão dos incêndios florestais, de disponibilizar estes meios. Portanto, o país pede ajuda através de um sistema de alerta que nós temos e o centro de coordenação que existe em Bruxelas. Os colegas do centro de coordenação monitorizam tudo o que se passa na União Europeia, os pedidos de ajuda que vêm dos diferentes países e depois lançam esse pedido de ajuda aos outros países para ver quem tem aviões, quem tem bombeiros, quem tem forças terrestres, que pode mobilizar e deslocar, por exemplo, para Portugal, que neste momento não consegue fazer face sozinho. Foi o caso em 2017, dada a sucessão de violentíssimos incêndios. Mas isso nós chegámos à conclusão que não era suficiente, porque muitas vezes houve, por exemplo, já não me lembro qual foi exatamente a época de incêndios, porque aquilo começou em junho e acabou em outubro, não foi? Mas houve um incêndio, em várias zonas do país vieram corpos de bombeiros de outros Estados-membros, nomeadamente Espanha, vieram muito. Vieram Canadair de outros, portanto, são aqueles aviões que são preparados para combater incêndios florestais, e vieram meios de outros países, mas houve um incêndio em que não pôde haver, nomeadamente porque França, que é o país que mais Canadairs tem, tinha a frota toda em baixo por uma questão técnica. E nós chegámos à conclusão, a União Europeia tem que ter os seus próprios meios. Não faz sentido termos tanto dinheiro, disponibilizarmos tanto dinheiro para tanta coisa, e quando é um Estado-membro da União Europeia, como Portugal, que se vê face a estes incêndios florestais. Então criámos uma coisa que se chama o RESC-EU, foi uma proposta da Comissão Europeia, que é no fundo o mesmo sistema, só que em vez de dependermos de meios de França, Espanha ou que venham de outro país qualquer, e para combater incêndios não há muitos Estados-membros que tenham, por exemplo, aviões especiais para combater incêndios, só os países que normalmente têm incêndios florestais, que normalmente são os países do Sul, mas curiosamente a Suécia o ano passado também teve enormes incêndios florestais por causa das alterações climáticas, e eles não tinham aviões para combater esses incêndios e dependeram dos países do Sul que lhes emprestaram os aviões. Mas nós vamos ter recursos próprios, ok? A União Europeia vai gastar dinheiro do orçamento para comprar estes aviões, comprar estas forças terrestres, de intervenção também terrestre, para, se não houver, vamos também continuar a fazer o pool dos Estados-membros, mas se não houver meios, se nenhum Estado-membro tiver meios para emprestar, então a União Europeia disponibiliza os meios. Isso foi uma coisa que foi adotada muito recentemente. Vocês acham bem? Acham mal? Acham mais ou menos? Não vos diz nada? Não acham muito interessante? Acham importante ajudar-nos uns aos outros quando precisamos? Muito bem. Diz? Não? Não queres fazer? Não queres partilhar? Alguém quer partilhar mais alguma coisa? Eu não sei como é que estamos de tempo. Os nossos... Estamos bem? Também... Pronto, então. Dá-me passo aqui a palavra. Não sei se há mais alguma última pergunta mesmo antes de encerrarmos. Se não... Já agora, antes de encerrarmos, vamos passar por castigo, porque vocês foram tão tímidos, a minha apresentação de 26 slides, mais uma hora. Não, eu queria passar aqui para o último slide. Se vocês, para os curiosos, que são mais curiosos, eu não queria passar slide a slide, é possível ir juntamente passar ao último slide. Se vocês tiverem curiosidade, só explicar-vos onde é que podem receber a informação. Aqui embaixo, se conseguem? Perceber onde é que vocês podem obter informação sobre a União Europeia. Nós estamos presentes em todas as redes sociais e temos um site. Não quero ajudar o site. E temos um site se vocês forem mas basta procurar no vosso browser representação da Comissão Europeia, Comissão Europeia em Portugal, vão ao nosso site, temos lá todos os nossos eventos, toda a informação, e todos os dias sai informação. Portanto, vocês podem escolher, tem o portal da juventude, como já referiu, que é um portal que tem só as políticas da juventude para a União Europeia. Tem uma coisa que se chama You and Me, por acaso não está ali, e You and Me, que é também um portal dedicado apenas para os jovens, sobre as políticas que mais interessam os jovens. E tem lá filmes e tem lá outro material que também podem utilizar nas vossas atividades. E depois estamos presentes em todas as redes sociais. E desta vez o Parlamento Europeu também tem um site que é o Desta Vez Eu Voto, que é específico sobre as eleições europeias. E eu espero que os 5 colegas que podem votar, vão votar no dia 26, que levem o pai, a mãe, a avó, o avô, o cão e o gato. Toda a gente vai votar, que é muito, muito importante.
votarem para as eleições do Parlamento Europeu, como votarem em todas as eleições, e aqueles que ainda não podem votar. E os outros também podem obter mais informação nas nossas redes sociais e nos nossos sites. Está bem? Eu quero só fazer uma pergunta. Os 5 que vão votar, que acreditamos nós que vão votar, já se informaram sobre as eleições europeias, sobre a importância da eleição europeia, ou até sobre as propostas que os partidos têm, os partidos portugueses, que neste caso são aqueles que nós vamos eleger para a Comissão Europeia, se já se informaram sobre as políticas que estes partidos querem levar para o Parlamento Europeu? Não se informaram. Mas vão votar no dia 26. Por que não? Quem disse não? Por que não vais votar? Não tens interesse. Por que é que não tens interesse? Espera lá. O microfone vai chegar até aí. Por que é que não tens interesse? Porque nunca ouvi falar de nada disso. Nunca ouvi falar de nada que me despertasse interesse sobre isso. Aliás, isto das eleições é a primeira vez que estou a ouvir assim uma coisa séria. Então, é a primeira vez que estás a ouvir falar de uma coisa séria relativamente Às eleições europeias. Às eleições. Mas às eleições europeias ou às eleições em geral? Europeias. Europeias. Mas tens informação sobre as eleições autárquicas, por exemplo? Pronto. Então, mas sobre as eleições europeias nunca tiveste informação. É a primeira vez que ouves falar sobre isso. Muito bem. Mas vamos aqui desmistificar uma coisa. Quem é que tu achas... Sim. A doutora Sofia já foi dizendo aqui há um bocadinho. Quem é que tu achas que dá informação ao governo português para o governo português constituir as leis e os direitos em Portugal? Não sei, não faço ideia. Pronto. Ángel, vou-te só dizer que tu és espanhol, não é? Sim, senhor. Agora imagina que o teu pai e a tua mãe chegam a casa, estás cá com os teus pais? Só com o meu pai. O teu pai. Imagina que o teu pai chega a casa e diz assim, Ángel, vamos voltar para a Espanha, já não podemos ficar a viver aqui. Tu dizes, mas porquê? Ele diz, olha, porque isto vai voltar a ser como de antes. Os espanhóis não podem residir, tu não podes visitar outro país. Tenho BI português. Por mais de 3 meses. Mas é um visto chamado visto de turismo. Tenho BI português. Tu tens? BI português, tem Nacionalidade. nacionalidade Agora tens o teu portuguesa. BI, agora tens Agora nacionalidade? desde sempre. Diz? Desde sempre. Desde sempre, porque és português. O teu pai é português. É. Pronto, mas imagina que o teu pai não era português. Pronto, está bem. E que tu ambos os teus pais são espanhóis, não tens nacionalidade portuguesa e que, agora, voltamos àquilo como era, antes de 1986, que um espanhol, para residir e não podia residir em Portugal, mais de 3 meses, porque partia-se do princípio que vinha fazer turismo, ou então, para isso, tinha que ter uma residência, tinha que ter uma autorização especial. Acontece muito isso. Olha, pergunta aos brasileiros que cá vivem. Não é? Sim. Vocês com certeza conhecem muitos brasileiros, porque vivem muitos cá em Portugal. Têm todos a imensa dificuldade do visto de residência, da autorização de residência, não é? Sim, senhora. Todas as outras nacionalidades. Agora imagina que isto volta tudo para trás e agora percebes um bocadinho o impacto que isso tem na vida, não é? Tu se calhar nunca te apercebeste porque a União Europeia tornou-se invisível para vocês. Por isso é que eu vos digo, vão ao You and Me, vão desta vez ao voto e têm de forma muito simples, não apanham, são coisas muito claras sobre a união digital, sobre a mobilidade estudantil, a mobilidade de trabalho, sobre ambiente. Tem lá tudo o que a União Europeia faz, ou todos os direitos que vocês têm graças à União Europeia, e comecem por um tema que vos interesse e comecem a descobrir. É o único convite que eu vos posso fazer e reflitam um bocadinho sobre o assunto. Espero que se isto tivesse sido já o início de uma reflexão sobre, para vocês, porque é que a União Europeia, como é que a União Europeia é importante para mim, acho que já foi muito boa a conversa que tivemos aqui hoje. Está bem? Muito obrigada por terem vindo. Obrigada pela vossa atenção. Obrigado a todos.